Efésios 6:13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, quer dizer com isso? O que nos dá a entender é que a igreja de Éfeso estava passando por esses dias maus, que alguns irmãos daquela igreja, como nós vimos outro dia um pouco sobre a igreja de Éfeso, lá nas cartas do Apocalipse, era uma igreja muito perseguida, era uma igreja muito odiada, havia muito furor contra aquela igreja, e aqueles irmãos viviam o dia mau, não só por conta do ataque das pessoas que não aceitavam a religião, mas principalmente pelos ataques hostis do inimigo. É isso que Paulo vem dizendo aqui aos irmãos. Paulo fala de um inimigo que é um inimigo invisível. Paulo fala de um inimigo onde ele descreve esse inimigo por algum tipo de hierarquia. Paulo fala de principados, Paulo fala de potestades, Paulo fala de poderes, de dominadores. Paulo fala de vários tipos de demônios e várias forças que foram lançados na terra e que hoje estão atuando, operando para destruir a vida espiritual da igreja, para tentar apagar o brilho de Deus na vida, na sua vida mesmo, para tentar ofuscar o brilho de Deus em você, para o inimigo, os demônios, como diz lá em Apocalipse capítulo 12, né? Ai de vós que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que tem pouco tempo, e ele está furioso, e ele desceu a nós sabendo que tem pouco tempo, e a visão dele, irmão, é investir na igreja, é investir nas pessoas que estão tentando seguir o evangelho. Você, meu irmão, nós somos o principal alvo de Satanás, nós somos o principal objetivo do diabo, é a sua vida, é destruir você, acabar com você. E Paulo falou que por conta dos ataques do diabo, por conta dos ataques dos demônios, do inimigo, nós iríamos viver dias maus. Você já tem dia mau em vários setores da sua vida. Você tem dia mau no trabalho, você vai lá, tem um dia que não é bom no trabalho, tem um dia que o patrão está bem enjoado, as coisas não estão dando bem, tem dia que o comércio está fraco, você não está conseguindo apurar o necessário para pagar os seus fornecedores, pagar o funcionário. Tem dia maus que flui de uma forma normal na vida das pessoas, mas tem um dia mau que vem por ataques do inimigo, e meus amados, esses dias nós estamos sendo retaliados. A igreja do Senhor, eu não me refiro apenas a esse ministério, eu me refiro à igreja como um todo. A igreja tem sido retaliada por bombardeios. Eu podia dizer, eu vi outro dia que a arma mais potente em cima da terra hoje, feita pelo homem, se chama a bomba de hidrogênio, a bomba H. Então poderia dizer que o diabo tem usado a bomba H, a bomba de hidrogênio do inferno, em cima da vida dos irmãos em particular. Eu vejo que cada um de nós temos sofrido um ataque com essa bomba de hidrogênio de Satanás, e isso nos lembra e nos leva a falar do que Paulo escreveu à igreja de Éfeso sobre o dia mau. Paulo falou que o dia mau viria, Paulo disse que o dia mau seria inevitável, mas Paulo disse que nós deveríamos resistir o dia mau. Nós não poderíamos nos deixar vencer pelo dia mau, não poderíamos levantar a bandeira branca, a bandeira da derrota no dia mau. O dia mau, Paulo disse que nós deveríamos resistir, e nós resistimos, irmãos, qualquer coisa é lutando, nós resistimos qualquer batalha, qualquer levante é guerreando. Ninguém resiste se entregando, ninguém resiste desistindo de lutar. Por exemplo, se a bebida está batendo na tua porta, o diabo está usando a bebida para te seduzir, então não é se entregando para ela que você vai vencer essa guerra, é resistindo, é lutando um dia após o outro, pelejando, batalhando, saindo de perto, correndo para longe, se escondendo, trancando no quarto, mas guerreando em oração. Se escondendo, eu digo,
como José se escondeu, mas não parar de guerrear, não parar de lutar, porque entendeu o quê? Que o diabo está por trás daquilo, o diabo está por trás disso. O dia mau está vindo na vida de alguns no casamento. Alguns irmãos estão vivendo o dia mau no casamento. Irmão, não tem coisa pior do que um dia mau no casamento. Para os irmãos que são casados, não tem nada melhor do que viver em paz com a esposa. Mas quando o casamento não está bem, eu acho que isso é o que afeta mais a vida, né, de muitas pessoas. E nós temos visto isso também na igreja. O diabo investindo no casamento dos irmãos. O diabo bombardeando o lar dos irmãos, o casamento, a união dos irmãos. O diabo tentando fazer casais se separar. Muita briga dentro de casa, muita discórdia, muita contenda, e os casais pensando em se separar, casais se separando. E nós não podemos, irmão, desistir de lutar nesse dia mau contra o casamento. Você tem que lutar pelo teu casamento, você tem que lutar em favor do teu casamento, você tem que resistir o dia mau que está aí no teu casamento. É uma tempestade, meu irmão, mas essa tempestade vai passar, mas você tem que lutar para salvar o teu casamento. Enfim, amado, o dia mau, ele tem entrado na vida da igreja de muitas maneiras. Esse dia mau, ele tem trazido muita tristeza, muita apatia, muito desânimo, irmão. É importante ressaltar essa noite que a igreja nos últimos tempos, antes da vinda de Cristo, iria passar por grandes retaliações, iria passar por grandes perseguições. Nós não estamos sendo perseguidos pelos muçulmanos, pelo menos por enquanto não. Nós não estamos sendo perseguidos pelos radicais islâmicos, pelo menos por enquanto ainda não. Mas nós estamos sendo perseguidos pelos mesmos demônios que estão usando eles para perseguir os nossos irmãos nos países que eles dominam. Os mesmos demônios, os mesmos espíritos imundos que estão usando os grupos radicais para perseguir nossos irmãos e tentar fazer eles negar a fé, oprimindo eles, maltratando eles, torturando eles. Esses mesmos demônios estão espalhados pelo mundo, estão perseguindo a igreja em todas as partes. Lá eles usam o grupo radical islâmico. Aqui ele pode usar qualquer outra coisa. Aqui ele pode usar o seu marido, ele pode usar a sua esposa, ele pode usar um familiar seu, ele pode usar um parente, ele pode usar alguém no trabalho, ele pode usar qualquer circunstância corriqueira do dia a dia para trazer o dia mau sobre você. E eu acredito que alguns dos irmãos, se não todos, ou pelo menos alguns ou vários, que estão aqui essa noite, ou que estão ouvindo essa palavra aí pela nossa rádio, ou então aí no CD em casa, eu não sei onde é que você está na internet, mas você está vivendo, você está ouvindo essa palavra, você deve estar vivendo o dia mau, você deve estar vivendo esse dia ruim, esse dia terrível. O dia mau, pastor, e o dia mau é o que mesmo, pastor? O dia mau, irmão, é o dia que nada dá certo, é o dia que tudo está errado, é o dia que aquelas coisas que estavam perto de acontecer, de repente dá para trás, aquelas coisas que estavam quase dando certo, de repente não dá mais certo. Dia mau é aquele dia que de repente você pensa que vai ser um dia comum, um dia normal como os outros, e de repente é o pior dia da sua vida, é os dias das piores notícias, é o dia de respostas negativas, enfim, o dia mau é isso. Mas nós temos um exemplo na Bíblia de um homem que passou não só por um dia mau, mas por vários dias maus. E esse homem foi o rei Davi. E nesses dias maus que Davi passou, ele compôs vários salmos. E dentre os vários salmos que Davi compôs no dia mau, nos dias maus que ele passou, nós escolhemos um essa noite para falar sobre ele, que é o Salmo 142. Agora, irmão, o que me chama muita atenção, que nos dias maus de Davi, ao invés de pensar em desistir, Davi, ao invés de jogar tudo para o alto e pensar em jogar tudo para o alto, em abandonar os caminhos de Deus, o que me deixa intrigado e impactado, meu irmão, com a fé e a vida desse homem no dia mau, é que quanto mais os dias eram maus para Davi, mais ele adorava a Deus, ele adorava a Deus. Tem um louvor da harpa que diz
que os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação. Os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então Davi, no meio dos dias maus, ele compôs esse salmo. Vamos ver. Davi compôs uma oração que Davi fez quando estava na caverna. Davi passou um tempo morando numa caverna, ou em várias cavernas. E aqui Davi, irmãos, ele, ao estar na caverna, ele passou necessidade. O rei Saul, não lê agora não estou lendo não, estou pregando ainda. O rei Saul entrou na caverna uma certa vez para tentar encontrar Davi. Outra vez Davi estava na caverna com seus amigos e homens de guerra, e ele mandou pedir ajuda a um homem, porque ele estava passando necessidade, e esse homem insultou Davi, desprezou Davi, não mandou a ajuda que Davi precisava, e Davi continuou passando necessidade. Davi, ao fugir de Jerusalém, pessoas que estavam à beira do caminho amaldiçoavam Davi, lançavam maldição contra ele. Sim, enfim. E Davi, nesses momentos, ele compôs esse salmo aqui no 142. Nós possamos ter experiências com Deus através desse salmo. Davi disse assim, naquela oração que ele fez: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Então, querido, nesse primeiro versículo, o que é que nós aprendemos aqui de exemplo da vida de Davi? Qual deve ser o nosso procedimento, a nossa atitude no dia mau? O que Davi fez no dia mau? Você entendeu aí? No dia mau, Davi disse o seguinte: com a minha voz eu clamei ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor eu supliquei. Então Davi disse que no dia mau ele foi clamar a Deus, ele foi suplicar ao Senhor, porque Davi sabia, meu irmão, que não, porque pior que seja o dia mau na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus, se ele mover a sua boca, seu coração para falar com Deus, Deus estará lá no céu ouvindo a sua oração. E a mesma coisa, meu irmão, que acontece nos dias de hoje. Por pior que seja o dia mau que você está vivendo, você deve fazer como Davi fez: com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor supliquei. Irmão, esse dia mau é para você clamar a Deus, esse dia mau é para você suplicar ao Senhor, para você fazer isso. Aí no dia mau a gente tenta resolver tudo na força. No dia mau as pessoas esquecem de orar. No dia mau as pessoas esquecem de chegar a Deus e clamar por socorro. No dia mau o camarada pega o revólver, vai querer resolver a coisa na bala. Pega uma faca, vai querer resolver a coisa na faca. No dia mau o camarada se prepara todo ali, se arma de pensamentos malignos, e está passando um dia mau com a mulher, e vai tentar resolver o dia mau com a esposa lá na rua, atrás de uma prostituta. No dia mau o cara está passando um dia mau, sei lá, com a família, sei lá com quem, e vai tentar resolver o dia mau lá num bar enchendo a cara. Não, meu irmão, no dia mau você tem que se trancar no seu quarto, amém, meu irmão? E você tem que clamar, e você tem que suplicar ao Senhor, porque certamente Ele estará ouvindo a sua oração. E no verso 2, Davi diz assim, na oração que ele fez no dia mau: eu derramei a minha queixa perante a sua face, e expus-lhe a minha angústia. Pastor, eu estou no dia mau, o senhor está dizendo que é para me orar, mas é para me fazer o que na oração? É para me dizer o que na oração, pastor? Para me agradecer a Deus pelo que eu estou passando? Eu não sou hipócrita, não tem como agradecer a Deus, pastor, nesse momento difícil. Mas faz o seguinte, faz o que Davi fez. Olha o que é que Davi fez, ó: derramei a minha queixa perante o Senhor. Quer dizer, ele não foi reclamar com Deus. Jamais Davi foi reclamar com Deus, mas ele foi derramar a queixa dele diante do Senhor. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, isso está muito difícil. Senhor, estou precisando morar dentro de uma caverna. Eu morava com meus pais, Senhor, era tão tranquilo, eu cuidava de ovelha lá, eu vivia te adorando, e agora estou aqui como um condenado, como uma pessoa desamparada, como uma pessoa dispersa, não tem ninguém para me ajudar. Senhor, estou aqui aflito, angustiado, passando necessidade. Davi derramou a queixa dele perante o Senhor. É isso que você tem que fazer, amém, meu irmão? Irmão, olha, entende uma coisa: Deus não gosta de oração hipócrita. Deus não gosta de oração hipócrita. Não gosta. Você chegar para... você está passando um dia mal, a coisa está terrível. Ó Senhor, muito obrigado por isso. Eu não.
Teu coração está dizendo, não, eu estou insatisfeito. Não é assim? É. Teu coração está dizendo, não, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou insatisfeito. Para que esconder isso de Deus? Deus é nosso Deus, Deus é nosso Senhor, Deus é nosso Pai. Deus não gosta de oração hipócrita. Você não vai reclamar com Deus, irmão. Você não vai chegar reclamar. Não, você vai dizer para Deus o que você está sentindo no seu coração. Davi disse, eu derramei a minha queixa perante a sua face. Quer ver o que é derramar a queixa? Está lá no profeta Abacuque. Quando Abacuque fez aquela oração, Senhor, por que os ímpios prosperam? Senhor, por que os ímpios se dão bem e os justos estão perecendo? Por que os justos estão morrendo? E o Senhor não está fazendo nada. Abacuque fez essa oração. Ele não estava reclamando com Deus. Ele fez essa oração com temor, reconhecendo a grandeza, a soberania de Deus. Ele estava implorando o socorro de Deus, mas ele não estava entendendo o que ele estava vendo, e ele estava derramando uma queixa perante o Senhor. Tanto é que Deus respondeu a ele. Querido, eu vou dizer uma coisa para ti: se no dia mau a tua oração não for sincera, Deus não vai te responder. Se no dia mau a tua oração não, se você não derramar a sua queixa perante o Senhor, Deus não vai te responder. Davi primeiro ele diz aqui, eu derramei a minha queixa perante o Senhor. Primeiro ele fez uma queixa. O que é uma queixa? Vou prestar uma queixa lá na delegacia. Quer dizer, vou falar o que está acontecendo. Tem alguém me perseguindo, tem alguém tentando me fazer mal. Então Davi chegou para Deus apresentar a ele a queixa dele. O que estava acontecendo? O que estava afligindo ele? Quem que estava perseguindo ele? Que tinha alguém tentando matar ele, tinha alguém tentando fazer o mal a ele, que ele estava triste, atribulado com aquela situação. E a outra coisa na oração que Davi fez foi o quê? Expus-lhe a minha angústia. Davi falou da sua angústia que ele estava sentindo. Davi talvez disse para Deus, Senhor, o Senhor me escolheu, o Senhor me tirou lá da casa do meu pai, lá do cantinho que eu vivia tranquilo. Eu nunca tinha pedido para ser rei de Israel. Eu estava lá sossegado. O Senhor mandou o profeta Samuel ir lá e me chamou, e eu nem sabia o que era. E de repente eu cheguei lá, o profeta Samuel derramou o óleo na minha cabeça, disse que o Senhor tinha mandado. Disse que o Senhor tinha mandado, e Senhor, e ele ungiu, e eu me levantei, voltei para o mato. Depois fui, o Senhor me deu vitória contra o gigante Golias. Depois o rei Saul quis matar, e eu precisei fugir da minha casa. Davi falou para Deus, ele falou para Deus da sua angústia, falou para Deus da sua tristeza. Ele não estava reclamando com Deus, apenas estava falando. Lembra da oração de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 5, quando Deus diz, Moisés, vai tirar o meu povo. Moisés foi, com muita luta ele foi. Quando Moisés chega lá, que faz os primeiros sinais, diz, Faraó, Deus mandou tirar o povo dele aqui. E Faraó diz, é? Então quer saber de uma coisa? Seu engraçadinho, eu vou mandar o povo agora fazer tijolo e ainda tirar a palha, só para fazer o mal para eles. Aí Moisés chegou para Deus e foi apresentar a queixa para o Senhor, foi apresentar a angústia para o Senhor. E Moisés chegou para Deus e disse, Senhor, desde que o Senhor me mandou aqui para resgatar o teu povo, as coisas só têm piorado, o faraó só multiplicou o peso em cima do povo. Ele foi falar para Deus, ele foi apresentar para Deus. Você está entendendo, irmão? Amém? O que é que tem que fazer no dia mau? É apresentar para Deus a sua queixa, é apresentar para Deus a sua angústia. Eu já percebi, irmão, eu sou pastor, eu escuto a angústia de muito crente, eu ouço o choro de muitos irmãos, e esse é o meu papel, como pastor, de ouvir, de aconselhar, de tentar ajudar. Mas às vezes pode acontecer o que, irmão? De algum irmão chorar para o pastor, que eu já ouvi dezenas de choros. Mas será que os irmãos que estão chorando para o pastor também primeiro já estão chorando aos pés do Senhor? Será que primeiro você veio me fazer uma queixa do que está acontecendo, mas será que primeiro você foi apresentar para Deus também a queixa que você ia apresentar? Tem que ser assim, pessoal. Não que você deixe procurar o pastor, não, procure, eu estou de braço aberto para lhe atender, para lhe ouvir, para lhe aconselhar. Mas você tem que entender que o pastor é só um homem igual você, é um guia do rebanho, é uma pessoa que dirige o rebanho. E por isso, como um guia do rebanho, como dirigente do rebanho, eu estou dizendo para você hoje aqui o que você deve fazer: apresentar a sua queixa e a sua angústia ao Senhor.
Não tem coisa melhor do que no dia mau você dobrar o joelho e apresentar a queixa ao Senhor e depois derramar a sua angústia perante Ele. Não tem coisa melhor. Você se levanta dali, parece até que Deus já resolveu o problema. Se levanta animado, né? Levanta alegre, levanta aliviado, só porque você foi nos braços certos. Mas tem gente que apresenta a queixa para todo mundo, não é assim? Tem gente que sai de porta em porta falando para todo mundo. Tem gente que sai de porta em porta para todo mundo e não fala em oração para Deus. Tem gente assim, irmão. Tem gente que vai para todo mundo, falar para todo mundo o que está passando, o que está acontecendo, e para Deus em oração não fala, e não pode. E isso não vai resolver nada. É falando para Deus que as coisas vão se resolver. E no verso 3 ele diz: quando o meu espírito estava angustiado em mim. O seu espírito já ficou angustiado em você, irmão? O Davi ficou. Tem crente, irmão, que acha que é super-herói e não quer mostrar suas fraquezas. Davi está dizendo aqui, ele escreveu: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava. Conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olha aí, Davi está dizendo o quê? Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. O que é isso? Davi está dizendo aqui: quando o meu espírito estava angustiado em mim, Deus sabia o que eu estava passando. Deus conhecia a minha tribulação, Deus conhecia a minha dor, Deus conhecia o meu sofrimento. É isso que Davi está dizendo. O meu espírito estava angustiado em mim, mas Deus sabia, Deus conhecia, Deus estava vendo. E é a mesma coisa que acontece conosco hoje, amados. O nosso espírito está angustiado em nós. Se a nossa alma está aflita, angustiada, ou será que Deus deixou de contemplar todas as coisas? É claro que não. Ele continua o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então mesmo Deus que contemplou o espírito angustiado de Davi, é o mesmo Deus que está contemplando o seu espírito angustiado esses dias. É o mesmo Deus que está contemplando o espírito angustiado da igreja esses dias. Agora Davi diz que no caminho que ele andava, o caminho da retidão, o caminho da justiça, o caminho de Deus, ele diz: ocultaram para mim um laço, os inimigos. Davi disse: eu estava angustiado, eu estava aflito, eu apresentei ao Senhor minha queixa, a minha oração, a minha angústia, eu derramei perante o Senhor. Deus conheceu meus caminhos, meus passos, a minha tristeza, mas no caminho que eu estava andando, alguém preparou um laço. Aí, irmãos, nós temos que ter cuidado, porque exatamente no dia da angústia, no dia da tristeza, no dia da tribulação, e você continua andando no caminho reto do Senhor, mas exatamente no dia da tristeza, da angústia, que o inimigo vai aproveitar para armar um laço no caminho que você está andando. Você entendeu? Você está na angústia, a tristeza, as adversidades, luta, mas você está no caminho de Deus. O diabo vai armar um laço para tentar te derrubar. Foi isso que Satanás tentou fazer com Jesus. Mateus 4, todo mundo conhece essa passagem. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias, 40 noites esteve lá. Quando Jesus esteve lá aqueles 40 dias, aquelas 40 noites, foi o que aconteceu. Quando Jesus teve fome, quando ele teve fome, não foi antes, foi no momento que ele teve fome. Aí o que foi que aconteceu? O texto diz que o tentador se aproximou. O diabo esperou 40 dias, olhando Jesus andar pelo deserto. Primeiro dia sem comer, segundo dia sem comer, terceiro dia sem comer. No 40º dia Jesus sente fome. Acredito que a coisa já estava mesmo pesada. Aí o diabo, observando aquilo ali, ele diz: é agora. Ele se aproxima com aquelas 3 propostas que você já conhece. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Coloca Jesus no pináculo do templo. Se tu é o filho de Deus, joga da tia abaixo, porque está escrito. Leva Jesus a um monte muito alto e mostra todas as riquezas do mundo e a glória delas, e diz para Jesus: tudo isso eu te darei se prostrado me adorar. Então Jesus aproveitou o momento de aflição, de angústia, de tristeza, para tentar Jesus. E quando Jesus venceu aquela tentação, porque era firme em Deus,
que mesmo angustiado e aflito pela fome terrível, mas ele preferiu ser fiel a Deus. A Bíblia diz que o tentador se afastou até o momento oportuno. E depois o diabo se aproximou de novo quando? Lá no jardim do Getsêmani, lembra? Quando Jesus estava com medo de ir para aquela cruz. A Bíblia diz que Jesus estava tomado de pavor, de aflição tão grande, que seu suor transformavam-se em gotas de sangue, e Jesus orava, meu irmão, tremendo, e dizendo ao Pai: se for possível, passa de mim esse cálice. E o tentador estava ali já, naquela oportunidade. Mas aí Jesus vai e diz: seja feita a tua vontade, meu Deus, e não a minha. Então ali Jesus se entrega mais uma vez à vontade de Deus, e o diabo mais uma vez perde o laço que ele armou para Jesus. Só que aí no dia seguinte, Jesus está apanhando, levando chicotadas sem contas. Depois ele está levando aquela cruz, depois ele está sendo pregado naquela cruz com cravos, com pregos de 15 centímetros. E depois ele está sendo pendurado naquela cruz. E quando Jesus está lá naquela cruz de pendurado, aparece de novo o tentador. Porque o diabo sabia que se Jesus quisesse descer dali, ele desceria. E o diabo se aproxima de novo de Jesus quando Jesus está na cruz. Só que agora o diabo se aproxima na boca dos inimigos, na boca dos fariseus e saduceus. E eles olham para Jesus e dizem o quê? Se tu é o Filho de Deus, desce da cruz, nós queremos te. O que o diabo queria ali? Estava insultando Jesus, afrontando Jesus, para ver se Jesus ficava com raiva, cedia à tentação naquela dor terrível e descia da cruz. Mas mais uma vez, o laço que o diabo armou foi desfeito, porque Jesus permaneceu fiel à palavra. Então, no caminho da angústia e da provação, o diabo sempre tem lá um laço armado contra você, mas você deve vencer e resistir esses laços que o diabo tem armado contra ti. Como, pastor? Se entregando sempre à vontade de Deus. Amém? Meu Deus, a tribulação está terrível no meu casamento, Senhor, eu estou para não aguentar, mas eu vou ficar na tua vontade. Meu Deus, Senhor, fui desempregado, o Senhor está passando a pior dificuldade da minha vida, a feira se acabou, não sei de onde tirar o meu salário esse mês, mas eu vou ficar na tua vontade. Senhor, tem alguém me atribulando lá no meu trabalho, eu já estou atribulado, Senhor, estou perturbado já, Senhor, está acontecendo isso, aquilo, outro, mas eu vou ficar na tua vontade. Vencer o laço do inimigo, vencer as armadilhas astutas do diabo no dia mau, sentir na pior angústia e tribulação, é se entregar à vontade de Deus. Amém? Você entendeu isso? Se entregar à vontade de Deus, se entregar. Senhor, vou me levantar dessa oração, quero muito que o Senhor tenha resolvido o meu problema. Mas aí você se levanta e o problema continua lá. Mas o que é que você faz? Você fica dentro da vontade de Deus. Não esqueça isso, irmão. E a vontade de Deus qual é? Aquela tribulação que vem. Por exemplo, um exemplo aqui para o nosso ministério. Tem muitos irmãos que congregam longe aqui, longe, muito longe. Os irmãos aqui, todos aqui, quase todos aqui congregam longe. Uns pegam um ônibus, outros pegam 3, e outros vêm de muito longe. Mas no dia mau, o inimigo pode colocar aquela perturbação. E você está aqui por quê? Você está aqui porque você não está procurando mais uma igreja. Você está aqui por causa do evangelho. Você não está aqui por causa de campanha, que aqui não tem campanha. Você não está aqui por causa da pregação da conquista, porque aqui não tem isso. Você não está aqui por causa da pregação da prosperidade, que também não tem. Você não está aqui por causa do forró do louvor, porque também não tem forró no louvor. Você não está aqui por causa da gincana, porque também, enfim, não tem gincana. Você está aqui por causa de uma única coisa, de Jesus, do evangelho. Aí de repente o diabo no dia mau coloca: pai, sabe uma coisa, eu não vou mais para essa igreja não. Igreja é longe demais, é muito longe, eu não vou mais. Então, meu irmão, no dia mau o diabo pode tentar fazer você se afastar daqui, pode tentar fazer você desanimar de vir congregar. Ele pode usar alguém, alguma palavra, alguma pessoa, mas você tem que permanecer dentro da vontade
vontade de Deus. Você não teve convicção que foi Deus que lhe trouxe para cá? Quando você ouviu na rádio, você não disse: não, é esse evangelho aí que eu procuro, é essa palavra, esse evangelho aí, é esse aí. Não foi Deus, você ouviu Deus falando fortemente: vá, vá. Você veio, você sabe que está aqui pela vontade de Deus. Aí os dias passam, as lutas vêm, a frieza espiritual, o desânimo, a apatia, as angústias, as provações, as tentações, as adversidades. Aí você vai pedir resposta a Deus. Deus já falou, Deus já lhe disse, Deus já disse onde é que você tem que ficar, onde é que você tem que permanecer. É na palavra dEle, é na presença dEle. Eu me lembro às vezes, irmão, que às vezes a gente procede igual o Balaão. Eu aprendi que a gente tem que orar sobre um assunto até Deus falar. Deus disse assim, assim, se dizer não, é não. Aí eu me lembro de Balaão. Balaão, o rei Balaque mandou lá chamar: pai, vai chamar o Balaão lá para amaldiçoar esse povo aí. Aí quando chegou lá, Balaão foi orar. Aí Balaão orou e Deus disse: ó, não vá não, não vá não, porque eles querem amaldiçoar o meu povo, você não vai ter negócio com esses homens não. Rapaz, eu não posso ir não. Balaão deu logo a resposta: não posso ir porque Deus disse que não era para mim ir. E os homens lá estavam na roma de dinheiro para ele, né, de recompensa. Aí foram embora. Aí de repente lá vem os homens de novo. Aí quando os homens vêm de novo, aí lá vai o Balaão orar de novo: Senhor, eu vou ou não vou? E Deus disse: vá, pode ir. Daí chega no meio do caminho, o anjo está com a espada na mão. E o jumento vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, esfrega perto do Balaão na parede. E o Balaão grita, puxa a espada, quer matar a jumenta. O anjo aparece na frente dele com a espada na mão e disse assim: ó, eu poderia te matar agora. O anjo falou: poderia te matar agora, porque tu desobedeceu a Deus. E Deus já tinha falado, Deus já tinha dito. Balaão não tinha que orar de novo sobre aquele assunto não. Deus já falou, meu filho. Ô Balaque, pode mandar 10 vezes. Deus já disse, não é para mim ir. Acabou essa história, acabou essa conversa. Então no dia mau, irmão, nós temos que ter convicção. O que é que Deus quer conosco? No dia mau nós temos que ter convicção no caminho que nós estamos andando, meu irmão. No dia mau nós temos que ter certezas. Nós temos que ter fé, nós temos que ter firmeza na palavra, porque se nós não tiver certeza e firmeza na palavra, meu irmão, nós vamos acabar caindo. Outro dia eu estava conversando com os irmãos, e um irmão caiu. Aí o outro irmão falou para mim: pastor, se o irmão tivesse vindo para as orações de terça-feira. Eu digo: irmão, é importante demais as orações de terça-feira, o povo tem que vir, mas só isso aí não sustenta o crente não. Se ele não tiver a vigilância dele diária, oração de terça-feira não vai resolver nada para ele. Tem que ter a vigilância diária, a firmeza no caminho que está andando. O diabo pode botar o prato mais saboroso: sai para lá, Satanás, não tem nada melhor do que Jesus para mim. O diabo pode apresentar as propostas mais extraordinárias: sai para lá, Satanás, eu tenho riquezas maiores aguardando por mim. Tem que andar nessa fé, irmão, amém? Tem que ser desse jeito. Não é aquela coisa, né? Não sei. Não pode ser assim, meu irmão. Aquela igreja que estava morna, Deus não estava se agradando dela. Deus gosta de crente firme, crente que sabe o que quer, crente que sabe que está firme na palavra, não arreda para a direita nem para a esquerda. O caminho é esse, em nome de Jesus. Está morrendo de fome, o diabo bota um prato, eu vou falar de picanha, que o negócio bom é carne assada, né, irmão? Rapaz, eu vou dizer, um churrasco, meu irmão, eu vou dizer, não tem coisa boa. Rapaz, você está morrendo de fome, o diabo bota um prato de churrasco para ti ali: sai para lá, Satanás, em nome de Jesus. Eu estou seguindo é Jesus, estou seguindo o evangelho. O diabo pode botar o melhor prato na sua frente no dia mau, mas você tem que estar firmado na vontade de Deus. Assim você vai destruir todo o laço que o diabo tiver armado contra a sua vida. No verso 4, na caminhada de Davi, ele disse assim: eu olhei para a minha direita. A direita, meu irmão, é uma linguagem figurativa que ele está usando. A direita, ele quer dizer que é o lugar onde eu sabia que podia achar alguém para me ajudar. Mas ele diz: olhei para a minha direita, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou e ninguém cuidou da minha alma. Olha aí, está vendo? O dia mau é assim, meu irmão. O dia mau, você olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás, para todo lado, você não vê ninguém que lhe conhece para lhe ajudar.
No dia mau, meu irmão, ele diz aqui: refúgio me faltou e ninguém cuidou da minha alma. Irmão, entende uma coisa: não é para você ficar intrigado com as pessoas, não é para você ficar com raiva de fulano, mas no dia mau Deus faz questão de deixar você sozinho, sem o auxílio de ninguém. Está ouvindo o que eu disse? O dia mau você vai olhar para a direita: rapaz, ali eu sei que posso achar socorro. Vá, você não vai encontrar não. Não adianta guardar mágoa, é Deus que está fazendo isso. Para quê, pastor? Para te ensinar a amar e a confiar somente nele. No dia mau, eu olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou e ninguém cuidou da minha alma. No dia mau vai ser assim com você, irmão. A coisa é ruim, não é? Não tem ninguém que ajude, ele está dizendo aqui. Ninguém cuida de mim e até o refúgio falta. Até aquele ombro amigo, até aquele socorrozinho básico. O dia mau, meu irmão, nós somos muitas vezes desprovidos de todo auxílio. Guarda isso, irmão, porque você deve estar passando pelo dia mau, ou talvez ele vai vir contra a tua vida. Irmão, sabe o que me deixa triste? Parece que tem crente que a palavra entra aqui, ó, e vai para onde? Vai embora. Entra aqui e sai por aqui. Teve gente pregando aqui, dizendo para o camarada: vai vir isso contra a tua vida, tu tem que se firmar. Amém, amém. Quando foi no outro dia a coisa veio, o camarada não se firmou. Mas nós já estamos sendo preparados. Mais uma vez, eu espero que dessa vez o público que me ouve possa guardar essa palavra no coração. E no dia mau vai vir dias na sua vida, dias maus, que você não vai achar ninguém para lhe ajudar, que você não vai encontrar refúgio em ninguém, que você não vai encontrar socorro nem ajuda de ninguém. O dia mau é assim. Você tem que aprender a passar por esse dia sendo fiel a Deus, a passar por esse dia confiando em Deus. Aí no dia, aí o que foi que Davi diz? Rapaz, eu olhei para um lado para o outro, o dia mau, ninguém me ajudou, não tinha refúgio. Até me lembrei do salmo que Davi diz assim, ó: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Davi disse o que? Eu busquei ajuda, eu busquei socorro, mas ninguém me ajudou. Aí eu me lembrei que o meu socorro é o Senhor. Às vezes é preciso a gente bater em toda porta, para depois lembrar de Deus, e quando você vai lá, aí você encontra abrigo nele. Irmão, houve tempo na minha vida que até os meus amigos queriam a minha cabeça. Eu só encontrei refúgio em Deus, só encontrei abrigo nele. Ainda hoje eu estava orando a Deus, lembrando de um grande amigo meu, um homem que todos os outros meus amigos viraram as costas para mim, e ele permaneceu. Mas pelo fato dele hoje dirigir uma congregação do ministério herege, ele também não virou as costas para mim, desligou todo o contato. Eu estava hoje orando a Deus em relação a isso, e louvando a Deus por isso, porque o dia mau para mim, amado, serviu exatamente para isso, e me ensinou a confiar somente nele, apenas nele. Você não vai aprender, escute bem, você não vai aprender a ver a provisão de Deus nos teus mantimentos se nunca faltar. Para você aprender a ver a provisão de Deus no teu mantimento, tem que faltar para poder chegar. Do mesmo jeito, para você aprender a confiar em Deus em tudo, Deus tem que endurecer o coração dos seus amigos no dia mau, e eles têm que virar as costas para ti, para você ver que no mundo você está só, mas tem um que te ampara e anda contigo, que é o Espírito Santo. O Senhor disse que Ele é o Consolador, que Ele é o Amparador, que Ele consola, que Ele ampara, que Ele é o nosso companheiro diário. Nós é que não damos muita atenção para Ele, mas Ele está com a gente todo instante. Então Davi aqui lembrou, ele diz no Salmo 5: a Ti, ó Senhor, eu clamei, eu disse, Tu és o meu refúgio,
e a minha porção na terra dos viventes. Olha aqui, Davi está dizendo: Senhor, tu é o meu refúgio, a minha porção do céu. Não. Senhor, tu é o meu refúgio, a minha porção quando eu morrer, quando eu for para o céu. Não. Davi diz: tu é o meu refúgio e a minha porção hoje, aqui, agora, na terra dos viventes. Guarda isso contigo, irmão. Deus é o teu refúgio, o teu amigo, o teu abrigo hoje, aqui, agora, todo dia, meu irmão. Não é só quando você morrer que você vai estar com Deus, não. Você está com Deus hoje, todo dia. Deus está contigo hoje, todo dia, em nome de Jesus. A ti, ó Senhor, clamei, e eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Davi ali estava sem nada. Davi não tinha nada. Davi não tinha nenhuma muda de roupa para trocar. Davi não tinha nada, não tinha nenhum fogão para cozinhar. Aliás, não tinha nem o que botar no fogo, quanto mais o fogão para cozinhar. E ele disse o quê? O Senhor é a minha porção, é os meus bens aqui na terra do vivente. O Senhor é o meu refúgio. Ei, irmão, quando o dia mal vier, não vá se refugiar na bebida, não, na droga, não. Não vá se refugiar no mundo, nas baladas, nas noitadas, não. Teu refúgio é Deus, teu abrigo é Deus, teu esconderijo é Deus. Pastor, e como é que eu me escondo em Deus? Trancado, sozinho, orando, trancado a sós com Ele. Sei lá, um dia, pô, não tem como ficar só. Faz uma doidice aí qualquer. Pega a tua moto, teu carro, pega um ônibus, vai para a praia mais deserta que tinha em Fortaleza, na Calcaia, que é vizinho. Vai lá, meu irmão, vai. Num dia que não tiver ninguém, vai, se isola lá na beira daquela praia, vai te sentar lá em cima de uma pedra, naquela areia, vai se isolar com Deus lá em nome de Jesus. Teu abrigo é o Senhor, teu abrigo é Deus. Trancado no teu quarto, em qualquer lugar, Ele é o teu abrigo. O homem que tem Deus como seu refúgio, ele não se sente desamparado em nenhum momento. Quando meus amigos viraram as costas para mim, eu chorava, eu dizia: Senhor, ninguém liga para mim, ninguém lembra de mim. 10 anos de amizade, não valeu nada. Uma amizade construída, amizade sincera. E eu sentia falta daquilo. Até que Deus me ensinou, que Deus trabalhou. E aí, irmão, aí a coisa ficou diferente. Os melhores momentos da minha vida passou a ser os momentos que eu fico sozinho. Às vezes a minha esposa viaja para a casa da mãe dela, passa uma semana lá. Aí os meninos brincam aí, né? As amigas dela brincam. O pastor vai sentir saudade. Eu digo: rapaz, eu não sinto saudade no começo, não. Não vou mentir. Eu acho é bom. Eu acho é bom. Nos primeiros dias que ela está lá, eu acho é bom. Porque eu fico lá naquela casa sozinho com Deus. Não me sinto desamparado em nenhum momento, em nome de Jesus. Então, irmão, você tem que: a ti, ó Senhor, clamei, e eu disse: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Então guarda isso no teu coração. Você tem que clamar a Ele o dia mau. Deus é a tua porção na terra dos viventes. Deus é o teu refúgio, o teu abrigo. Está com medo, corre para Ele. Está assustado, corre para Ele. Está com problema, corre para Ele. Está com dificuldade, corre para Ele. Está com necessidade, está com dor, está aflito, angustiado, corre para Ele. Ele vai te abrigar, Ele é teu refúgio. No verso 6 ele diz, verso 6: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Olha a oração desse homem, irmão. Olha a oração desse homem. Isso é uma oração. Davi fez a oração, depois ele escreveu. E ela tornou-se num hino, num canto, num louvor. Mas olha o que Davi está dizendo, ó. Senhor, verso 6: atende o meu clamor. Já falar isso para Deus em oração, irmão? Senhor, atende meu clamor, porque eu estou muito aflito, eu estou muito abatido. Ele diz: porque eu estou muito abatido, ou seja, eu estou sem força, eu estou abatido, eu estou sem ânimo, eu estou abatido, eu não sei mais que caminho seguir, eu não sei mais para onde ir, eu não tenho mais força para me levantar. Senhor, ouve o meu clamor. Aí ele vai e diz: livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Olha, irmão,
Davi disse: Senhor, me livra dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Todos os perseguidores de Davi eram mais fortes do que eles, assim como nossos perseguidores são mais fortes do que nós. Todavia Davi lutou contra todos, e contra todos prevaleceu, porque Deus pelejava por ele. Os nossos inimigos são mais fortes do que nós, sem dúvida alguma. Se os nossos inimigos são os demônios, estão manipulando homens, esses homens são pessoas importantes, são pessoas que têm amigos importantes, são pessoas que têm dinheiro, que têm recursos, que têm amizades, e nós não temos força contra eles. Então nós temos que fazer: Senhor, livra-me dos meus inimigos, porque eles são mais fortes do que eu. Se nós fizer isso, meu irmão, não vai ter nenhum inimigo que prevaleça na nossa presença. Aí, para concluir, no verso 7 ele diz: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém. Então, amado, se dá para imaginar você guerreando contra um Golias? Você sabe que altura era o gigante Golias, irmãos? O gigante Golias, ele tinha aproximadamente 3 metros e 15 centímetros, mais ou menos, quase da altura dessa aqui, ó, dessa parede aqui, da parede. Dá para você imaginar você enfrentando um homem desse? E outra coisa, todo vestido de armadura, com escudo na mão, com a lança na outra, com espada, com outro escudeiro, um rapaz do lado dele ali, e o Davi ali só com a roupinha simples ali, um bornal empendurado aqui, 5 pedras na mão. Dá para você imaginar uma guerra dessa, uma batalha dessa? O gigante com os braços dessa grossura, um homem que lutava desde que era menino. Davi nunca tinha lutado na vida. E por que Davi foi e venceu? Porque Davi disse aqui: Senhor, livra-me dos meus inimigos, que são mais fortes do que eu. No dia mau, se nós clamarmos a Deus, se nós orarmos a Deus, Ele nos dará a vitória a passar pelo dia mau. Então, queridos, Davi teve o dia mau como se a alma dele estivesse na prisão. Preste atenção no que Davi diz, ó: tira a minha alma da prisão. Tirar o que da prisão? A minha alma. Não era o corpo dele. Davi não estava numa prisão, a alma dele estava aprisionada. Ele sentiu a alma dele encarcerada, presa, como se ela tivesse aprisionada. E Davi pediu a Deus para tirar a alma dele da prisão, para que ele pudesse louvar o nome do Senhor. Então, irmãos amados, nós não podemos esconder essa realidade. Eu tenho pena das pessoas que estão sendo enganadas nesse momento, em várias igrejas, estão passando o dia mal e o pastor está iludindo elas a fazer uma campanha, e naquela campanha ele levar um envelope toda semana, e trazer dinheiro toda semana, e alguns irmãos, por conta do dia mal, desesperados para resolver aquele problema, e crendo na pregação daquele falso profeta, eles arrumam dinheiro até emprestado com alguém, para poder pagar aquele voto, na esperança de que a situação venha a se resolver. Mas o pior, o dia mal só tem aumentado, porque a situação não se resolveu, e agora ele ficou endividado, por ter pego dinheiro emprestado para poder pagar o voto. E outra coisa, ele ficou mais atribulado ainda, porque a escassez já estava grande, e agora só fez aumentar. Então, amado, não existe fórmula mágica, não existe 7 para isso, nem 14 para aquilo, nem 21 semana para isso. O que existe, meu amado, é uma vida de perseverança, no meio das tempestades, no meio das adversidades, no meio dos espinhos que há nessa caminhada. O que existe é uma vida de perseverança e de entrega à vontade de Deus. Se você tem que ter isso, você precisa ter uma vida de perseverança e de entrega à vontade de Deus, para que você possa resistir e vencer todos os dias maus que vierem pela sua frente. Amém, pessoal? Então, o dia mau é uma realidade, ele está presente na vida de alguns, e aqueles que não estão vivendo o dia mau hoje, talvez nem faz ideia, pode ter certeza que ele vai vir, e ele vem, meu irmão.
E quando ele vem, apesar da doutrina estar sendo ensinada, de você estar sendo preparado, mas ele encontra pessoas totalmente despreparadas, que entram em pânico e desespero imediatamente, acabam se lançando à loucura, a alguma loucura, e perdendo a noção e a visão das coisas espirituais. Que não seja assim com nenhum de nós, amém? Que nós possamos no dia mau permanecer na presença de Deus, dentro da vontade de Deus.